Gente, eu estou falando, não é brincadeira. A China está estocando a comida do mundo inteiro. Por isso vai faltar comida para a gente comer. Agora é a hora de você investir em um novo modo de vida. Participe do projeto de alimentação natural da Floresta Amazônica, que vou pessoalmente transformar a sua vida em um futuro melhor. A China está acumulando mais da metade dos alimentos no mundo. O resultado desse movimento de compras veio em forma de inflação mundial. A China vai controlar 69% das reservas de milho de todo o mundo já no primeiro semestre de 2022, além de 60% das reservas de arroz e 51% do trigo. As projeções são do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, segundo o qual esse acúmulo aumentou em cerca de 20 pontos percentuais nos últimos 10 anos. Considerando que as afirmações vieram do maior adversário dos chineses, a informação poderia ter um viés suspeito. No entanto, a fome do gigante asiático é comprovada por declarações vindas do próprio governo comunista. A China detém atualmente um estoque de alimentos em níveis historicamente altos, que conseguem responder a uma demanda equivalente a um ano e meio, afirmou no último mês de novembro Qin Yueyun, responsável pelo Departamento de Cereais da Administração Nacional de Alimentos e Reservas Estratégicas de Pequim. Apenas em 2020, a China gastou 91,1 bilhões de dólares em importações de alimentos. De acordo com os dados da Administração Geral e Alfandegária do país asiático, de janeiro a setembro de 2021, Pequim reforçou as suas reservas nos maiores níveis desde 2016, comprando mais soja, milho e trigo, entre 2 a 12 vezes mais que Brasil e Estados Unidos, por exemplo. O resultado desse acúmulo de reservas veio em forma de inflação. Segundo os dados da Agência para a Alimentação e Agricultura da ONU, os preços dos alimentos dispararam 30% num ano em todo o mundo. Em novembro, o Índice Alimentar das Nações Unidas voltou a registrar um novo máximo de 10 anos. A acumulação da China é uma das razões para o aumento dos preços, afirmou Akio Shibata, presidente do Instituto de Investigação de Recursos Naturais de Tochigi, em entrevista ao Nikkei Ásia.
Meus irmãos, seu canal Verdade Revelada, 10 anos, alertando a você sobre os últimos acontecimentos descritos nas profecias. E, enfim, depois de 10 anos falando que nós deveríamos estocar comida enquanto outros criticavam e desfaziam da ideia de se preparar para a grande crise financeira, a grande crise de escassez que viria, essa notícia confirma todas as expectativas. E aqui diz: o entesouramento de alimentos da China está criando uma fome global. É a profecia messiânica de Amós? Então o que acontece? A China está estocando todos os grãos do mundo. Ela está aí detendo mais de 70% do milho, detendo trigo, detendo estoque de vários grãos. Mas por que a China está fazendo isso? Amós 4,6 diz: eu de minha parte vos dei limpeza de dentes em todas as cidades, e falta de comida em todos os vossos povoados. No entanto, vocês não voltaram para mim, declara o Eterno. Nas Bíblias cristãs está aí diferente a referência, ok? Para mais ou para menos, eu acredito. Então, os especialistas globais observaram que a China vem acumulando os principais tipos de grãos e que no próximo ano a maior parte do suprimento mundial de alimentos estará em armazéns chineses. O país tem uma história de fome de 1000 anos, apesar do entesouramento do governo. Os de mentalidade bíblica prestarão mais atenção ao que isso significa para o fim dos dias e como isso se encaixa na profecia. A China está acumulando arroz e eles têm observado que a China tem batido aí um recorde de estoque desde que esse problema biológico se iniciou, porque eles sabem que algo está chegando. A China tem um histórico de grande... No passado, as pessoas começaram a comer tudo que encontravam pela frente, insetos, começaram a comer praticamente qualquer coisa para sobreviver devido à fome que ocorreu ali. E eles então têm um plano de contingência, e lógico, para quem aderir ao sistema da besta, que é primeiramente o modelo para esse sistema lá na China, como foi desde esse problema biológico aí que começou. Corroborando com isso, nós temos o abastecimento ameaçado, e aqui na América do Sul estão falando de uma grande onda de calor que vai impactar a colheita dos países sul-americanos. O que isso significa? Outro dia nós fizemos um vídeo lá no canal Neemias Gomes Fora do Sistema, mostrando que a elite, com suas armas climáticas, com esse problema biológico, com lockdowns, com essas paralisações, iria provocar uma grande crise alimentar. Tudo isso é calculado. E agora nós vemos aí calores recordes, colheitas perdidas, e corrobora com o problema do abastecimento de alimentos aqui no Brasil e América do Sul. Os primeiros sintomas do aquecimento já são sentidos e uma onda de calor intensa atinge a região central da América do Sul, podendo fazer com que cidades na Argentina, Uruguai e Paraguai registrem temperaturas recordes próximas dos 50 graus Celsius. O fenômeno também repercute no sul do Brasil, onde os termômetros podem chegar a 40 graus Celsius. Se eu não me engano, parece que em algum lugar do sul do Brasil bateu o recorde de 65 graus Celsius, se eu não me engano, em Joinville, Santa Catarina. Um absurdo, uma loucura. É prova de que realmente estão manipulando o clima. Além disso, de toda essa problemática climática, nós temos aqui também a sabotagem que a China já está provocando. A economia global a caminho da mãe de todos os choques na cadeia de suprimentos, à medida que a China fecha os portos. Então a China já tem o monopólio aí de várias rotas comerciais, portuárias, e basta simplesmente eles fazerem birra em algum desses pontos aí estratégicos e toda a cadeia de distribuição vai ser afetada. E parece que eles já estão trabalhando para provocar isso. Então o que acontece? A matéria aqui do InfoWars diz que ao longo do mês passado, à medida que o Wall Street se tornou cada vez mais otimista em relação ao crescimento do Fed, com o consenso formado pelos vazamentos e queixas do Fed, agora praticamente
devido à alta de juros em março, temos alertado repetidamente, diz a matéria, após um enorme erro de política em 2021, quando o Fed erroneamente disse que a inflação é transitória e não era. O Banco Central está a caminho de cometer outro erro de política tão grande em 2022, subindo até 4 vezes e também executando seu enorme balanço patrimonial direto para uma desaceleração do crescimento global. Então o que vai acontecer? Existe uma crise econômica programada para os Estados Unidos, para o petróleo. E quando isso acontecer, toda a cadeia de distribuição alimentar vai sofrer e o problema vai ser intensificado. E devido aos efeitos das restrições na China, à medida que o país mantém sua política aí de problema biológico zero, estão começando a atingir as cadeias de suprimento na região. Como resultado do movimento lento de mercadorias através dos portos mais movimentados e importantes do país, os transportadores estão agora desviando para Xangai, causando os tipos de atrasos no maior porto de contêineres do mundo, que levaram os grandes gargalos de congestionamento no verão passado, que acabou se traduzindo em um número recorde de navios porta-contêineres esperando na costa da Califórnia, um excesso que não foi liberado até hoje. Então tá aí, como aconteceu no ano passado, um navio lá ficou parado um bom tempo e isso atrapalhou muito, e até os economistas do HS que a economia mundial pode estar indo para a mãe de todos os bloqueios na cadeia de suprimentos. E tudo isso é profético. As escrituras elas vão falar sobre os problemas dos últimos tempos envolvendo a vegetação sendo destruída. Nós estamos falando aqui de pestes nas colheitas também, anomalias climáticas acontecendo que vão fazer com que todas as colheitas sofram, da cadeia de produção alimentar. E nós temos dito que para que você estoque alimento para a grande tribulação, 3 anos e meio que a Bíblia fala, você tem que se precaver, porque essa crise vai chegar e vai obrigar aqueles que ainda resistem a receber o sistema da besta e provavelmente vão receber também a marca da besta. Eles estarão numa situação muito desvantajosa para se decidir em torno da verdade. Enquanto isso, um rabino proeminente em Israel afirma que o tal do Messias judaico está para chegar em Israel. E alguns deles também já cogitam que esse Messias deles se manifestará no meio de uma crise alimentar mundial. Então você tem todos os elementos aqui preparados. E essa matéria aqui, esse vídeo está saindo de antemão para que as pessoas que ainda têm condição de se preparar, se preparem, e ajude também aqueles que não têm condição alguma. Eu acho incrível que eu observo, e são muito poucos os que estão tomando uma atitude séria nesse momento para se preparar, e muito menos se importam em ajudar o próximo. E é mais sério ainda quando as pessoas não querem se ajudar a si mesmas. Aí realmente é algo que o Criador não vai poder fazer por essas pessoas, porque o Criador ele vai fazer apenas aquilo que eu e você não podemos fazer. Mas se nós podemos pegar os recursos que nós temos, reverter esses bens em alimentos para nos sustentar, nossos familiares e também o nosso próximo, então nós devemos fazer hoje. Então curta, compartilhe esse vídeo. Nós somos a Resistência.